Vamos resolver o problema 2.76, tá? Ele fala para a gente repetir o problema 2.75, então se vocês forem no livro, ver os 275, ele consiste somente de duas dessas redes que está aqui, tá? Aqui nós temos um divisor de 8 vias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O do problema 2.75, ele é um divisor de 4 vias. E vocês vão verificar durante a resolução que esse é um problema recorrente, tá? A gente vai fazer uma transformação, a gente vai cair nela de novo e a gente vai reduzindo. A gente vai de um divisor de 8 vias, a gente vai cair para um divisor de 4 vias, depois um divisor de 2 vias, depois um divisor de 1 via. Então dá para a gente resolver uma etapa e usar o resultado para todas as demais. Então vamos lá, o que a gente pode identificar? Esse problema, então, se nós iniciarmos a resolução do problema da esquerda para a direita, a gente não tem muito o que fazer. Olha, se a gente pegar aqui esse resistor de 1 ohm, ele se divide em 2, depois ele vai se dividir de novo em 2 partes e por aí vai. A gente não vai conseguir evoluir com ele. O correto é iniciarmos o problema da direita para a esquerda. Então é isso que a gente vai fazer. O que nós podemos enxergar nesse problema? Olha, se eu olhar aqui, nós temos uma rede equilibrada, ou seja, todos os resistores têm o mesmo valor. Vamos substituir essa regiãozinha. Alguém pode estar perguntando por que eu estou escolhendo justamente essa. Se vai por tentativa e erro, porque se eu fizer uma transformação ΔY aqui, eu ainda vou cair numa outra transformação ΔY seguida, sabe? Pode ficar uma transformação ΔY recorrente. Então é melhor escolher aqui. Basta você refazer o desenho aqui, sem fazer nenhum cálculo. Vocês vão verificar que isso realmente ocorre, tá? Então eu vou pegar essa parte, tá? Eu vou chamar esses dois pontos aqui. Vamos nomear esses pontos, na verdade, né? Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, tá bom? Então nós temos aqui o ponto A. Eu posso rotacionar ele sem nenhum problema, porque o ponto A continua sendo o ponto A. Eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto C. Vou desenhar aqui o ponto C. Então, todos os resistores possuem o mesmo valor, é um valor de 1 ohm. Então, como eu já disse, é uma rede equilibrada. E a gente desenha aqui dentro a rede que a gente vai substituir, que nós iremos substituir pela rede Y. E nós precisamos encontrar quais são esses valores. Bom, podemos usar os resultados que nós já temos. É o mesmo tipo de transformação, se vocês olharem. Só que agora nós temos que o RA é igual ao RB, que é igual ao RC. E todos eles valem 1. Então, se a gente calcular o nosso R1, que pode ser esse cara aqui, esse é o R1, por exemplo, nós vamos ter que o R1 ele é dado por quem? Vamos abrir aqui. Olha, o R1 é RB vezes RC. Só que eles são todos iguais. Vamos chamar de R, tá? R1, RB, RC, todos eles valem R. Então, nós vamos ter R vezes R dividido por R mais R mais R. Então, em cima nós temos R ao quadrado, embaixo nós temos 3R. Podemos cancelar. Então, numa rede equilibrada, a transformação ΔY basta dividir os valores dos resistores por 3. Pega o valor que está no resistor e divide por 3. Então, olha, vamos redesenhar essa parte que está aqui, ó. Então, a gente vai ter, ao invés aqui o ponto C, né? Eu vou desenhar a partir do ponto C. Então está aqui o ponto C. A gente tem um resistor saindo aqui, ok? Aí ele vem para cá, chega no ponto A. Aí ele vem para cá, chega no ponto B. Desenhei aqui, ó. Eu desenhei essa parte que eu estou contornando. Falta eu desenhar esse resistor e este resistor. Então ele sai aqui, este resistor e esse resistor. E ele se une. Ele faz esse tipo de união. Esse aqui é o desenho, esta parte do desenho. Vamos apagar tudo. O que eu desenhei ali para vocês é isso aqui, ó. Isso daqui não ocorre aqui, não ocorre aqui e não ocorre aqui. Então, se ele ocorre nesses 3 pontos, o que eu preciso fazer para os demais pontos? A mesma coisa. Então, eu não vou ficar redesenhando tudo eles. Ou mesmo vocês no papel, vocês podem usar a partir do resultado. Vocês já sabem quanto vai dar o resultado. Só lembrando dos valores, olha. Esse resistor, ele vale 1/3, esse aqui vale 1/3 e esse aqui vale 1/3. Esse vale 1 e esse vale 1. O demais fica. Então, como eu já disse para vocês, eu não vou redesenhar, não vou refazer um por um. Vamos só reagrupar as coisas aqui
põe esse aqui, põe este aqui, põe esse para cá. Bom, beleza, temos esse cara aqui. Só que essa parte do circuito se repete mais 4 vezes. Vamos fazer a segunda vez e vamos fazer a terceira e a quarta vez. Então tá aqui. Todos eles ficaram dessa maneira. E essa parte do circuito, elas são conectadas, né? Lembrando que essa parte se conecta com essa, se conecta com esta e se conecta com esta. A gente pode vir aqui e curto-circuitá-los. Só que ainda tem isso aqui, ó. Eu estou nesse ponto, tá? Esse aqui é o ponto C, ó. Esse é C, esse é o ponto C, este é o ponto C e este é o ponto C. Então, este ponto C, ele está conectado com todos os demais. Ele está conectado com esse ponto C aqui, que por sua vez, este ponto C está conectado com este daqui. E esse resistor aqui é o resistor de 1 também. De novo, ó, eu acabei de desenhar esses dois resistores. Agora eu vou desenhar esse daqui, que ele sai daqui. Aqui, desenhamos aqui. Desenhamos estes 4 resistores de 1 ohm. Acabamos de desenhá-los. E eles aqui estão interligados. Agora, a gente vê que esse resistor aqui conecta essas duas redes que estão aqui. Então a gente vai sair daqui, conectá-los. Desenhamos esse daqui. Aqui nós temos mais este e por fim esse daqui. E aqui é o ponto A. Lembrando que esse ponto A não é o mesmo ponto A que está aqui, tá? Porque a gente já vai apagar esses pontos A que estão aqui. E olha, e ele sai daqui, ó, o ponto B. De novo, pessoal, esses pontos A e B não são os mesmos, tá? Podemos apagar esse daqui. A gente só usou para fazer a transformação de rede de delta para Y. Vamos colocar os valores aqui. Eu estou omitindo a unidade, né, o ohm, né, só para o desenho não ficar muito carregado. E vamos ver qual que vai ser a próxima etapa do nosso problema, uma vez que a gente já tem ele dado aqui. Então está aqui o nosso circuito. O que nós podemos fazer nesse circuito? Bom, para começar, nós podemos calcular essa associação aqui em série. Lembra que aqui também temos uma associação em série. Esse nó, então repara, esses dois resistores estão conectados exclusivamente nesses dois nós, assim como esse. Então essa associação em série está em paralelo com essa, tá? Então vamos fazer essa primeira parte, porque aqui a gente vai sair daqui e desenhar um único circuito. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz. Para não ficar indo e voltando com muitas páginas, vamos fazer essas contas aqui. Então eu vou pegar esse daqui, vamos chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2. Quem é o R1? R1 é 1 mais 1/3. Isso é igual a quanto? A 2/3. Né? Vamos confirmar. Temos 3, que vai ser 3 dividido por 1 dá 3, mais 1. Isso é igual a 4/3. Isso dá 4/3. Da mesma maneira, o R2 ele vai ser 1 mais 1/3. Isso também dá 4/3. Olha, o que ficou aqui desse desenho que a gente acabou de fazer? Ó, a gente tem esse nó. Nós vimos que a gente tem um resistor que eu chamei de R1. Ele chega aqui. E por outro lado, a gente tem um outro resistor que eu chamei de R2, que chega no mesmo ponto. Esses dois resistores estão em paralelo. R1 está em paralelo com R2. Então nós vamos ter o quê? Como a gente faz essa associação em paralelo? A gente aprendeu a usar uma formulinha direta. A gente faz o produto, 4/3 vezes 4/3, dividido pela soma, 4/3 mais 4/3. Isso vai ser igual a 16 dividido por 9. Tudo isso dividido por 4/3 mais 4/3, nós temos 8. Quanto vai dar essa associação em paralelo, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer de novo aqui. Vamos fazer. A associação em paralelo de R1 com R2, ela vai ser igual a 16 dividido por esse 3 está embaixo, multiplico 8 por 24. Tá? Podemos simplificar isso daqui por 4. Nós vamos ter que isso vai dar 4 e embaixo 6. Podemos simplificar mais uma vez por 2. Isso vai nos fornecer 2/3. Esse valor é correto? Como a gente pode pensar? Lembra, a resistência R1 e R2 vale 4/3. 4/3 dá 1,33. Tá? E quanto que dá 2/3? 2/3 é 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 dá 0,66. 2,66 é menor do que 1,33. Então esse valor é plausível. Tá bom? Na verdade,
como os dois resistores são iguais, o valor tem que ser exatamente a metade. Se a gente multiplicar isso por 2, a gente vai dar 1,33, o que confirma isso. Tá? Então, beleza. Temos aqui essa associação aqui, ó. A gente conseguiu calcular isso daqui. Vamos chamar esse outro resistor aqui, ó. Eu vou fazer ele em verde, de R3. Por quê? Porque essa associação aqui vai estar em série com R3. R3 vai estar em série com R1 paralelo a R2. Tá? Olha, lembrando que esse R1 e R2 não tem nada a ver com isso daqui, tá? Aqui eu estou fazendo uma associação normal, só estou chamando de R1 e R2, como eu já expliquei para vocês antes. Esses índices são mudos, eu posso chamar eles do que bem entender. Eu usei essa relação para fazer a primeira transformação ΔY. Depois, eu parei de utilizar, eu poderia chamar de outros nomes aí, mas usar os índices 1, 2 e 3, A, B e C, ele é mais comum, né? Então, olha, quanto que dá? O R3, ele vale 1/3. A associação em paralelo R1 e R2, essa associação em paralelo aqui, ela vale 2/3. Somando 1/3 mais 2/3, nós temos exatamente 1 ohm. Então, olha, tudo isso daqui, todo isso aqui, vou fazer pontilhadinho, desse nó até chegar nesse nó, eu vou substituir por um único resistor de 1 ohm. E vocês vão enxergar que aqui eu tenho a mesma relação. É o mesmo desenho. Aqui, a mesma relação. E a mesma coisa aqui embaixo. Então a gente não precisa fazer todo esse desenho. A gente precisa desenhar só uma parte do desenho. O resto a gente copia. Claro que vocês estão em casa aí trabalhando, vocês não vão conseguir fazer do jeito que eu faço. Mas vocês podem brincar de várias maneiras possíveis. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó. Essa parte do ponto A até aqui se mantém. Depois ele se divide em 2, se mantém. Então vamos olhar o desenho que eu já passei. Ó, essa parte se manteve. Aí eu vou desenhar essa parte de 1 aqui. Ela se manteve. Depois essas 4 partes, ela se mantém também. Então tá aqui essas 4 partes. Esse resistor de 1 ohm, ele não está desenhado o valor aqui. Não está escrito, mas ele vale 1 ohm, se mantém. Essa aqui se mantém. Então beleza, cheguei aqui, nesses dois resistores. No entanto, agora eu vou substituir toda essa parte por um resistor de 1 ohm, toda essa parte por um resistor de 1 ohm, e por aqui vai. E lembrando que eles se curto-circuitam aqui nesses pontos, né? Esse ponto passa a ser o mesmo que esse ponto que está aqui. Então nós vamos ficar com a seguinte figura. Então aqui nós temos o resistor de 1 ohm, aqui o resistor de 1 ohm, eles se conectam no mesmo ponto, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, eles se conectam nesse mesmo ponto. E aí a gente cai no ponto B, faz de conta que esse desenho está bonito. Bom, opa, não existe esse resistor aqui. Esse aqui é o ponto B. Então essa é a rede que a gente tem. Bom, vocês podem achar que está um pouco diferente da rede original, né? Ah, mas está diferente dessa daqui. A única diferença que tem, pessoal, é a escala que eu desenhei, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, eu vou redesenhar. Ao invés de fazer essa parte, essa variação, eu vou desenhar ele retinho aqui, como a figura está ali. Tá? Então eu vou fazer assim. A gente tem aqui um resistor de 1 ohm. É o mesmo desenho, tá? Só estou mudando o jeito que ele ficou desenhado, porque ali ele ficou um pouco estranho. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou abaixar. Então ele vai ser um resistor de 1 ohm aqui, um outro resistor de 1 ohm aqui, um outro resistor de 1 ohm aqui, e a gente fecha e conecta, tá bom? Então esse ficou o nosso desenhozinho. Todos os resistores valem 1 ohm, né? Poderíamos nem pôr os valores, né? Basta saber que a rede é equilibrada. Então tá aqui. Olha, qual a diferença desse desenho original? Vamos apagar esse monte de coisa poluída. Qual a diferença desse desenho original com esse desenho que nós chegamos aqui? A diferença é que diminuiu o número de vias. Antes nós tínhamos 4 vias, 8 vias, agora a gente tem somente 4 vias. O que a gente vai fazer agora nesse circuito? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma transformação ΔY nesse conjunto de resistores. Se nós fizermos uma transformação ΔY, que tipo de transformação ΔY?
essa daqui, que a gente tem aqui. Agora eu calculo R1, R2, R3. Eu preciso calcular quanto vale o R1, R2, R3? Não, por quê? Porque é uma rede equilibrada, os valores dos resistores não mudou, eles continuam valendo 1/3. Então, ao invés de pegar e fazer tudo, eu sei que o meu ponto A continua sendo o meu ponto A, certo? Sai um resistor de 1 ohm, vou fazer um pouquinho mais para baixo. O ponto A continua sendo o ponto A, sai um resistor de 1 ohm, ele se divide, vou fazer um pouquinho menor, um resistor de 1 ohm, aqui um outro resistor de 1 ohm, e aí ele vai chegar, o que eu fiz? Eu fiz essa parte que está aqui, ó. Ele vem um resistor de 1 ohm aqui, cheguei nesse ponto, ó. Chegamos nesse ponto que está aqui, ó. Cheguei nesse ponto que está aqui. Vamos chamar esse ponto que está aqui, nós vamos chamar de A'. Então esse ponto aqui é o nosso B' e esse ponto aqui é o nosso C'. A mesma coisa para essa parte do circuito, tá? Só que aqui agora, o que nós vamos ter? A gente vai fazer uma transformação, tá? Ao invés de sair de A', a gente vai ter esse circuito, porque a gente fez uma transformação delta Y, ok? Então, ao invés de desenhar o que está em preto aqui, ó, esses 3 resistores, a gente vai desenhar o que está em azul. Tá? Então, o que está em azul é o resistor, vamos fazer em azul mesmo. É o resistor, aí ele forma um Y, tá? Chegamos aqui, ó, esse é o ponto A', esse é o ponto B', esse é o ponto C'. A mesma coisa ocorre aqui, do ponto A' sai um resistor, ele se divide para o ponto B' e para o ponto C', tá? É o que a gente desenhou. Ah, mas de onde você está tirando isso? Estou tirando daqui, tá? É o mesmo desenho, é a mesma configuração, eu não preciso fazer tudo de novo. Eu vou recuperar os resultados que eu já calculei, tá? A gente ganha tempo com isso. Agora, deste ponto em diante, o circuito se repete. Temos um resistor aqui, um outro resistor aqui, um outro resistor aqui e um outro resistor aqui. Lembrando que esses dois estão conectados, esses dois aqui estão conectados e, por fim, eles se conectam entre si, chegando até, então esse daqui é o ponto A e esse é o ponto B. Quanto vale cada resistor? Eu sei que esse vale 1, eu sei que esse vale 1, eu sei que esse vale 1, eu sei que esse vale 1. Todos os que estão em preto valem 1. E todos os que estão em azul vale 1/3. Tá bom? 1/3, 1/3. Aqui também vale 1/3. E aqui vale 1/3. Aqui vale 1/3. E aqui vale 1/3. Vamos voltar na figura anterior. Lembra que nós tínhamos esse circuito aqui, todo ele? Nós substituímos eles por quem? Por esse resistor que está aqui, ó. Ele foi substituído por esse resistor que está aqui. Nós vamos fazer a mesma transformação. Ao invés de calcular tudo de novo, tudo que tiver aqui, ó, a gente vai substituir por um único resistor de 1 ohm. Por quê? Porque esses dois estão em série, assim como esses dois, que por sua vez estão em paralelo, que depois está em série com esse, tá? Então é o que eu fiz aqui desse lado. R1 e R2 não é mais aquele R1 e R2, tá? Aqueles dois resistores de 1 e 1/3 estão em série, dá 4/3. Os dois resistores de 4/3 estão em paralelo. O resultado dele dá 2/3. E por sua vez, essa associação em paralelo está em série com esse daqui. Então vai dar um único resistor de 1 ohm. E essa é a transformação que a gente vai fazer. Então, como nós vimos, esses resistores aqui, nós vamos substituir por um único resistor de 1 ohm. Tá? Só relembrando, o motivo é esse que está aqui à nossa esquerda. Tá? Então vamos lá, vamos mudar. Ó, eu vou redesenhar de novo porque o desenho está ficando cada vez mais feio, né? Então a gente vai ter aqui o ponto A, ele sai por um único resistor, ele se divide, aí a gente chega nesse resistor de 1 ohm, tá? Então olha, esse resistor de 1 ohm,
ele vai sair para cá um resistor de 1 ohm também. Então eu não preciso fazer esse braço aqui, né? Eu posso desenhá-lo aqui mesmo. É a mesma coisa essa parte de baixo. Eu não preciso desenhar esse braço, ele pode sair daqui mesmo. Então ele vai sair daqui, ele fecha. Repara que agora não tem mais nada. Eu saí de um circuito de 4 vias e caí para um circuito só de 2 vias, né? Aqui é o ponto A e esse daqui agora é o ponto B. Lembrando que todos esses resistores que estão aqui, ele vale 1 ohm. E agora, o que a gente faz? As mesmas transformações que a gente fez antes, né? Vamos escolher, vamos pegar de novo essa parte aqui, que eu estou fazendo pontilhado em verde, e vamos fazer uma transformação ΔY. Vamos chamar esse ponto aqui de A', esse ponto aqui de B' e esse ponto aqui de C'. E vou determinar esses resistores que estão em azul. Tá? Na transformação ΔY, pessoal, a gente faz uma substituição. Tá? Eu peguei um circuito em delta, né, que é esse que está aqui, A', B', C'. Vocês podem não estar enxergando, mas é que esse ponto é o mesmo que é o mesmo que esse. Tá? Então aí eles formam um triângulo. E substituo pelo circuito que eu estou determinando, que é esse que está aqui em azul. Então, o circuito que vai reduzir para a gente, que vai ficar, vai ser esse daqui. Então, desse circuito, a gente vai determinar esse novo circuito que está aqui. Ó. O ponto A continua, o resistor de 1 ohm. Nós vamos chegar aqui no que eu chamei de ponto A'. No ponto A', olha, a gente tem um resistor que sai aqui e ele se divide. Então ele chega aqui em B' e chega aqui em C'. E depois mantém esses dois resistores que estão aqui. Então nós temos aqui, podemos fechar aqui no ponto B. Vamos colocar os valores dos resistores. Eu sei que esses que estão em preto valem 1 ohm. E os que estão em azul nós já calculamos. É uma rede equilibrada, então eles valem 1/3 de ohm. Os cálculos estão aqui nos slides anteriores, né? Aqui a gente tem todos os cálculos que a gente chegou aqui. A gente fez uma transformação ΔY. Então tá aqui. Olha, de novo, este circuito que a gente chegou aqui agora, olha, é este circuito que está aqui, ó, desde o A' até este ponto aqui, tá? Até este ponto. Esses pontos são os mesmos, tá? Tudo isso aqui está em curto-circuito, assim como que está aqui também. Quanto que vale? O cálculo, pessoal, é esse cálculo que está aqui. Então, ó, esses dois resistores estão em série, assim como esses dois que, por sua vez, vão estar em paralelo entre si, e depois em série com esse. Então, tudo isso que está contornado em verde, nós podemos substituir por um único resistor. Tá? Vamos fazer aqui, ó, o ponto A, o resistor de 1 ohm se mantém, nós vamos chegar nesse A', tudo isso é um único resistor também de 1 ohm, e a gente fecha aqui no ponto B, resistor de 1, resistor também de 1 ohm. Portanto, a associação equivalente daquele circuito de 8 vias, 2 ohm. Então aqui, pessoal, o que a gente pode tirar de antemão? Saber identificar circuitos que são iguais. Às vezes isso vai acontecer. Aqui tem vários circuitos iguais, várias transformações ΔY que a gente fez. Preciso fazer todas? Não, mas eu preciso identificá-las. Preciso deixar claro, olha, aqui se repete essas transformações, então o valor dela é esse que está aqui. Depois, cada passo, vocês deixam bem descritos o que está ocorrendo. Uma outra coisa, esse circuito aqui, se ele for dobrando de tamanho, então, um divisor de 8 vias, um divisor de 16 vias, 32, 64, sempre for múltiplo de 8, na verdade, né? 16, 32, 64, não múltiplo de 8, né? Mas nessa 2 elevado a n, né? Então, depende do valor de n. Aqui a gente tem n igual a 3, então n igual a 4, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, a 6 e por aí vai. O resultado sempre vai ser o mesmo. Vai ser 2 ohm, ok? Então, independe da quantidade de vias que a gente tem. Desde que ela seja 2 elevado a n, o nosso resultado sempre vai ser o mesmo. Então,
Então aqui a gente finaliza esse problema, ele não é difícil. Então, muito obrigado e a gente se vê numa próxima resolução.